E aqui estamos de volta para dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, dar continuidade ao estudo dos itens que compõem a conclusão deste livro. É um conteúdo do Kardec, após todo o seu trabalho de organização do livro, ele elaborou esta maravilha de conclusão, que poderia muito bem ser uma obra à parte. Esta conclusão, pela grandeza, pela riqueza de informações que ela nos traz. Hoje, nós vamos comentar o item 7 da conclusão. Mas antes disso, eu vou chamar a nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir Almeida, aqui estamos de novo, meu amigo. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Mais uma semana, mais um encontro para a gente conversar sobre esse livro e mais uma oportunidade para vocês dizerem se vocês gostaram, se não gostaram e por que não gostaram. Muito honrado de estar aqui. Um forte abraço. Bom, hoje este é o programa de número 427. Isso significa que vocês têm 426 programas já à disposição de vocês no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje nós vamos comentar o item 7 da conclusão e o Kardec começa dizendo assim: o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o fato das manifestações, os princípios de filosofia e de moral que dela decorrem e a aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes, 3 graus entre os adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam em constatá-las, é para eles uma ciência experimental. Ou seja, eles só se interessam por isso. É a curiosidade do fenômeno. Buscam a curiosidade, ou melhor, são buscados pela curiosidade. Segundo, os que lhe compreendem as consequências morais. E terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sob o qual se examinem esses fenômenos estranhos, cada um compreende que é toda uma nova ordem de ideias que surgiu, das quais as consequências não podem ser senão uma profunda modificação no estado da humanidade. E cada um compreende também que essa modificação não pode ocorrer senão no sentido do bem. É interessante que ele tirou isso tudo de um único fato. As mesas movem. As mesas girantes. As mesas giram. As mesas respondem. As mesas respondem com lógica. A partir daí ele perguntou, mas com quem eu estou falando? Né? E aquela mesa respondeu. Mas então você é mesa? Não, eu não sou mesa. Eu sou alguém que já esteve entre os vivos. Eu estou apenas utilizando a mesa para me comunicar contigo. Como você utiliza esse corpo aí. Exatamente. É interessante que a partir desse fato, ora bolas, vivemos, mas continuamos existindo depois que o corpo morre. E a partir daí se abriu todo universo. Esse leque de pensamentos, de reflexões. Tem aquela frase do Kardec, né, cara, que eu acho ela muito interessante, quando ele estava sendo convencido a frequentar as reuniões, a conhecer, Isso, né? A conhecer o fenômeno. A conhecer o fenômeno, né? O senhor Fortier, esqueço o primeiro nome dele, tentando convencê-lo das mesas que giravam, que falavam. E aí ele diz: enquanto você não me provar que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para agir, eu não me convenço que isso é possível.
Então, essa lógica do Kardec, cara, é que levou ele a encontrar a verdadeira razão do fenômeno. Porque enquanto muitos buscavam descobrir por que a mesa fala, ou como é que a mesa se move, ele foi por outro caminho. Cara, eu sei que mesa não pensa, mesa não fala. Se ela está reproduzindo esses fenômenos, tem alguma inteligência por trás fazendo isso acontecer. E é isso que me interessa. E foi isso que levou ele a pesquisar e encontrar a razão por trás de tudo aquilo que são os espíritos desencarnados. Continuando. Quanto aos adversários, pode-se também classificá-los em 3 categorias. Os que negam sistematicamente tudo que é novo, ou não veem neles, ou não veem deles e que falam sem conhecimento de causa. A essa classe pertence todos aqueles que não admitem nada fora do testemunho dos sentidos. Eles nada viram, nem querem nada ver, e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo irritados de ver muito claro, com medo de serem forçados em convir que não têm razão. Para eles, o espiritismo é uma quimera, uma loucura, uma utopia. Não existe. É muito cedo dizer. São os incrédulos que tomaram partido. Ao lado desses, pode-se colocar aqueles que se dignaram lançar um golpe de olhar para desencargo de consciência, a fim de poderem dizer, : eu quis ver e não vi nada. Eles não compreendem que seja preciso mais de meia hora para se concretizar, se conscientizar de toda uma ciência. Segundo, os que, sabendo muito bem em que se apoiar sobre a realidade dos fatos, os combatem, contudo, por motivos de interesse pessoal. Para eles, o espiritismo existe, mas têm medo de suas consequências e o atacam como se fosse um inimigo. Terceiro, os que encontram na moral espírita uma censura muito severa de seus atos e de suas tendências. O espiritismo tomado a sério os embaraçaria. Eles não rejeitam nem aprovam, preferem fechar os olhos. Os primeiros são solicitados pelo orgulho e pela presunção. Os segundos, pela ambição, e os terceiros, pelo egoísmo. Concebe-se que essas causas de oposição, não tendo nada de sólidas, devem desaparecer com o tempo, porque em vão procurariam uma quarta classe de antagonistas, a que se apoiasse sobre provas contrárias patentes e atestando um estudo consciencioso e laborioso da questão. Todos não opõem senão a negação. Nenhum traz demonstração séria e irrefutável. Eu estou lendo um livro muito interessante sobre... É um livro científico mesmo, e ele estuda a questão da vida após a morte, né? E é interessante que a ciência moderna simplesmente descartou como explicação plausível para um fenômeno a sobrevivência de parte do ser com o fim da vida biológica, né? E ele até aponta exatamente em que lugar isso acontece, na ciência. O problema é justamente esse. No século XIX, alguém virou e falou: olha, qualquer explicação que não seja material é fruto de fanatismo religioso. Imaginação pura. Isso passou a ser um dogma da ciência, isso passou a ser um axioma. Né? E é interessante
Porque a partir de então a ciência se desenvolveu com essa restrição, né? E quando a gente estuda qualquer coisa no campo da ciência, uma restrição significa exatamente eu não pesquisarei além disso, porque eu estou dizendo que não é válido. Uhum. Tipo raiz negativa de raiz quadrada de número negativo. Né? A gente fica muitos anos estudando matemática no sentido de que a raiz quadrada sempre será de um número positivo. Um número negativo não tem raiz quadrada. Né? Aí o número que é a raiz daquele número pode ser negativo, mas quando eleva ao quadrado fica positivo. Só que isso limita a matemática. E teve alguém um dia que virou e falou, vamos criar os números imaginários. A partir de hoje, existe uma raiz para -1. Né? E é o que aconteceu na ciência moderna. Cria essas pessoas? Não. Isso aí não existe. Espera um pouquinho, mas tem um livro que foi escrito 3.000 anos atrás para proibir que isso fosse feito, como a gente conversou semana passada. Isso. Ora bolas, se proíbe é porque existe. Né? Mas modernamente não, isso é falso. É interessante isso que você traz, Almeida, porque eu estava lembrando aqui de um outro pensador que nos trouxe também informações importantíssimas do ponto de vista existencial, que é o Jung, né? Quando no início do século XX, fazendo um contraponto com a proposta do Sigmund Freud, ele traz aquela proposta da psicologia junguiana, da psicologia profunda, a ciência, ou melhor, os cientistas da época... A comunidade científica simplesmente diz, não... Isso é falso e pronto. Eu não aceito isso como objeto de estudo, não é nem como uma realidade. Eu não me permito debruçar, eu não cogito a possibilidade de me debruçar sobre isso para estudar. Eu simplesmente eu nego. Abomino e nego. Nego, abomino, né? Então a gente vê que, não sei se tudo, mas aquilo que nos leva ao conhecimento da nossa realidade mais profunda, que é a realidade espiritual, a gente foge. Eu digo a gente na área científica. Não, o processo civilizatório da humanidade hoje foi conduzido a partir dessa premissa. Pois é. Então parece que nós estamos numa época agora de transição planetária, do nome que quiser dar, pronto. O nome que quiser dar, né? Estamos sendo convidados mais uma vez, senão obrigados, de alguma forma, pela realidade, a nos debruçar sobre isso, porque as coisas estão cada vez mais patentes, né? No século XIX foram as mesas girantes. Hoje em dia nós temos os fenômenos espirituais batendo à nossa porta das mais diversas maneiras, não vê quem não quer. Então eu quero entender que aqueles que não aceitarem a possibilidade dessa realidade serão de alguma forma arrastados por ela. E é melhor caminhar de próprio... Controlando os passos do que ser arrastado. Levado de roldão. Do que ser levado de roldão. Exatamente. Continuando. Seria presumir demasiado da natureza humana crer que ela pudesse se transformar subitamente pelas ideias espíritas. Sua ação não é seguramente a mesma, nem do mesmo grau entre todos aqueles que as professam. Olha, isso aqui é de uma importância. Nós espíritas que professamos ou pretendemos professar a doutrina espírita, ainda não compreendemos o que significa a filosofia espírita em sua integridade. Já disse o Paulo Henrique de Figueiredo, né, no seu livro, né? Sim, não foi o único. O espiritismo a doutrina espírita é uma ilustre desconhecida entre os espíritas. Sim, a gente não percebe, por exemplo,
Eu leio Nosso Lar. Tem um momento lá que o André Luiz está às portas da casa da família dele, onde a esposa voltou a se casar, onde os filhos dele já não se lembram dele, Uhum. e o atual marido está doente. Está no livro, gente, não está no filme. Aí eles vão no local onde tem umas mangueiras, um povo pequenininho, Uhum. uma língua que o André não entende. A Narcisa conversa com eles, eles trazem a essência daquelas árvores, de um verde brilhante, que ela pega aquele material e dissolve na água, e aquilo cura de um dia para o outro o homem que estava às portas da morte. Eu só vou falar isso. Tem coisas que espíritas negam até hoje e estão neste capítulo. Nós espíritas, eu vou generalizar para... Nós ainda estamos repetindo os mesmos erros que nós condenamos em outrem. Nós ainda somos muito apegados a doutrinas que vivemos em encarnações anteriores. Somos seletivos, sim, no nosso conhecimento, nas nossas crenças. Isso eu aceito, isso eu não aceito. Isso eu não aceito. Sim, é verdade. E até para reforçar essa passagem que o André Luiz nos traz no livro Nosso Lar, tem um livro que nos traz bem mais informações sobre isso, que é um livro do João Nunes Maia, pelo espírito Lancelin, que o nome do livro é Iniciação... A Iniciação Astral. Viagem Astral, o subtítulo, né? Leiam esse livro, Iniciação, do espírito Lancelin, pelo João Nunes Maia, que é um médium consagrado, reconhecido e respeitado. Conhecido e respeitado, né? Aí vocês vão entender o que é que o Almeida está comentando desse trechinho do Nosso Lar. Vamos lá. Sua ação não é seguramente a mesma, nem do mesmo grau entre todos aqueles que a professam. Mas qualquer que seja o resultado, mesmo fraco, é sempre um progresso, mesmo seja apenas o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica na negação das doutrinas materialistas. E aqui, mais uma vez, né, Almeida, a briga, entre aspas, digamos assim, do Kardec é sempre contra o materialismo. Kardec, e a ignorância. E a ignorância. Ele não tem uma palavra sequer contra nenhuma doutrina religiosa. Não. Nenhuma. Aliás, já teve alguém que disse isso. O problema é que a gente está tentando fazer um espiritismo sem Kardec, sem compreender o homem Kardec, o cientista Kardec. Exatamente. E eu vou até um pouco mais longe. O problema hoje é que muitos estão querendo apreender a doutrina espírita apenas a face religiosa. E a face religiosa da doutrina, sem a ciência espírita e sem a filosofia, perde sustentação. Nos leva ao fanatismo. Mas vamos vamos continuar aqui. Isto é a consequência mesma da observação dos fatos. Mas entre os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa além dos fenômenos, mais ou menos curiosos, há outros efeitos. O primeiro, e o mais geral, é desenvolver o sentimento religioso naquele mesmo que, sem ser materialista, não tem senão indiferença pelas coisas espirituais. Disso resulta nele o menosprezo pela morte. Não dizemos o desejo da morte, longe disso, porque o espírita defenderá sua vida como qualquer outro, mas uma indiferença que faz aceitar, sem murmurar e sem desgosto, uma morte inevitável, como uma coisa antes feliz que terrível, pela certeza do estado que lhe sobrevirá.
O segundo efeito, quase tão geral como o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O Espiritismo faz ver as coisas de tão alto que a vida terrena, perdendo 3/4 partes de sua importância, não aflige tanto com as atribulações que a acompanham. Daí mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos, daí também o afastamento do pensamento de abreviar seus dias, porque a ciência espírita ensina que pelo suicídio se perde sempre o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que depende de nós mesmos tornar feliz, a possibilidade de estabelecer contato com os seres que nos são caros, oferecem ao espírita uma suprema consolação. Seu horizonte aumenta ao infinito pelo espetáculo incessante que ele tem da vida de além-túmulo, da qual pode sondar as misteriosas profundezas. O terceiro efeito é excitar a indulgência pelas faltas alheias. Mas é necessário dizê-lo, o princípio egoísta, e tudo o que dele decorre, é o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, o mais difícil de se desarraigar. Fazem-se sacrifícios voluntários desde que nada custem e, sobretudo, que nada privem. O dinheiro tem ainda, para a maioria, um atrativo irresistível, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo quando se trata de sua pessoa. Por isso, a abnegação da personalidade é o mais eminente sinal de progresso. Olha que tem... É pena que a gente tem tão pouco tempo para conversar. Tem um monte de coisa aqui que a gente esqueceu enquanto coletividade durante a pandemia. Né? A gente não vai em busca da morte. Não. A gente defende a vida como qualquer um. E deve defender. E devemos defender. Mas a morte faz parte. A vida verdadeira não é essa que eu estou aqui na matéria, conhecido como Alcir Almeida. Não. Isso aqui é um capítulo, uma cena, um ato, né? Eu sou muito mais do que a soma dos atos de uma vida. Eu sou muito mais do que as cenas de 60, 70, 80, 100 anos. É isso que está falando aqui, gente. Nós, um momento estamos aqui na carne, outro nós voltamos para a espiritualidade. Lá é a verdadeira vida. Aqui é uma ilusão, aqui é o reino de Maiá. É. A gente esquece dessas coisas, né? Pode ver que aqui ele fala da caridade. Sim. Não tem a palavra caridade aqui. Mas fala da indulgência. Fala da caridade, da indulgência com as faltas alheias. Isso é caridade. Isso é caridade verdadeira. Exato. A gente começa a ter caridade consigo mesmo. Olha, eu sou um ser imperfeito que eu estou na jornada. Epa, mas e o próximo? Também. Caramba, eu erro. Ele erra também. E você vê, Almeida, se você me permite, e isso que você acabou de dizer me fez lembrar, e certamente vocês também lembraram, né? Aquela orientação de Jesus, vem cá, qual é o melhor mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Quando o Kardec, esse finalzinho desse item faz a gente pensar sobre isso. Olha, eu tenho que cuidar de mim. Eu tenho que cuidar do outro também. Né? Eu tenho que cuidar de mim para que eu possa cuidar do outro. É como aquele princípio lá do avião, né? Havendo despressurização, primeiro coloque a máscara em si para poder cuidar do outro, senão você perece. Se você não cuida de você mesmo, como é que você vai ajudar o outro? Como é que você vai ajudar o outro? Então, no ponto de vista do progresso espiritual, a lógica é a mesma. E foi o que Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu não me amo, eu não tenho referência para amar o próximo. Então, quando eu cuido de mim, quando eu cuido do meu intelecto, quando eu cuido das minhas
transformações, quando eu cuido da minha casa mental, eu estou cuidando de mim para que eu possa me fortalecer e ganhar robustez suficiente para cuidar do outro também. E quando todos pensarmos assim, a humanidade terá encontrado o caminho da tão sonhada felicidade. Com certeza. Tranquilidade, paz, harmonia, equilíbrio, a gente vai chegar lá, né? E é interessante que ele vai colocando as coisas mais importantes da caridade, né? Pô, você tem que ter caridade contigo mesmo, você tem que ter caridade com o próximo, você tem que relevar, olha o que ele faz, lembrando quem ele é. Depois é que ele fala de dinheiro. A coisa menos importante na caridade são os bens materiais. E que é tão valorizado por tantos. Que é tão superlativizado. Né? Enfim, é disso que a gente está falando aqui. Aí ele vem e coloca abnegação da personalidade. Né? A gente conversa tanto que às vezes eu me perco. Aquela história, e eu, né? E eu? Eu sou a coisa menos importante. O importante é Deus. O restante é restante. Se eu conseguir entrar na harmonia de Deus, me equilibrar na vontade de Deus, agir em conformidade, né? É só a gente parar para ler. Já que você citou hoje, eu vou citar mais um pedacinho do Paulo. O que é importante? Seguir a carreira, perseguir o evangelho, buscar viver o evangelho em si, de uma maneira tal que não sou eu mais eu que vivo. É o Cristo que vive em mim. Vai ter um momento que a gente vai poder dizer, ó, eu não sou eu mais. É o Deus que vive por intermédio de mim. Eu pouco me interessa. A mim não é importante. Eu não sou importante. Eu não sou importante. O importante é o bem que Deus permite que seja realizado por intermédio de mim, a bondade, a harmonia, o equilíbrio. Um dia a gente chega lá. Eu ouvi uma filósofa falando isso hoje, que ela teve um momento na vida dela que ela leu tão profundamente uma obra, e a obra falava sobre isso. Uma mulher que foi esquecida na história e escreveu um livro sobre isso, que durante séculos e séculos achou-se que a mulher não existia, que o livro era perdido. E recentemente se descobriu no Vaticano os autos do processo de inquisição que a levou para a fogueira. É mesmo? Sim. Outro dia eu trago aqui o nome dela. Traga sim. É muito bacana. Muito bom, Almeida, mas o tempo exige que nós tenhamos o mínimo de disciplina e é por isso que nós vamos encerrar o nosso programa agora, mas nós ainda temos alguns itens. Três itens antes da gente concluir. 8 e 9. 2 itens. 8 e 9, 2 itens. 8 e 9, aí a gente conclui enfim, o estudo do Livro dos Espíritos. Não é isso? É isso aí. Então temos mais 2 programas. Almeida, até a próxima semana. Até a próxima, Ricardo. Até a próxima, vocês que nos assistem. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Um abraço.